Ainda bem que hoje, no século XXI, nós temos as Escrituras. E hoje, pessoal, eu vou ler um texto aqui que, apesar de ter sido escrito lá no primeiro século, ainda é atual. Por quê? Hoje, no século XXI, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no primeiro século. Só que com uma gravidade muito maior. E com a quantidade de pessoas fazendo isso mais maior ainda do que naquela época. Então, é necessário lermos as Escrituras para fazer com que nós possamos cair em si, cair na real. Porque não podemos, hoje no século XXI, aceitarmos esse tipo de coisa. Não podemos compactuar com isso, ser cúmplices ou coniventes. E nem consentimos com isso em tempo algum. Esse procedimento errado, que infelizmente muitas pessoas estão cometendo hoje, aceitando isso facilmente, numa boa, como se fosse algo comum e normal. Não, não é comum e normal, é totalmente errado, é pervertido. É algo inconveniente para a vida de todo aquele que está em Cristo Jesus. Então, essas coisas inconvenientes têm que ser rejeitadas. Você não pode aceitar, você tem que repelir isso de sua vida. Você tem que se acautelar delas totalmente. Tanto você como eu hoje devemos aprender essa lição. Porque senão, vamos ser massa de manobra na mão de quem pratica essa prática errada hoje. E eu estou falando hoje, é claro, dos pastores, bispos e apóstolos, que infelizmente muitos deles se enveredaram por esse caminho e não querem mais largar, porque o lucro financeiro que eles têm é muito grande. É aí que está o coração deles, nesse intuito ganancioso de querer mais dinheiro, nessa ambição desenfreada, passando por cima de segundos e terceiros, e até mais até. Porque querem a todo custo ficar ricos à custa da boa-fé das pessoas que eles exploram, usando o texto das Escrituras como pretexto para adquirir esse dinheiro. Principalmente os textos que falam sobre dízimos. Por exemplo, o texto de Malaquias 3, versículo 10. Esse é o texto mais usado. E outros também, que eles deturpam, eles dão um jeito de falar palavras fictícias baseado nesses textos para ludibriar a mente das pessoas, para enganar, para fazer com que elas contribuam cada vez mais com dinheiro. É aquilo que Pedro falou em sua epístola. Eles farão comércio de vocês com palavras fictícias. Quem vai fazer isso? Os falsos mestres, que ensinam coisas para fazer comércio de vocês. E hoje o comércio está sendo feito, sim, por torpe ganância, pura e simples assim. Muitos pastores têm a consciência cauterizada por causa disso. E o que eu estou falando aqui, eles não vão dar ouvidos a essa verdade. E vão até impedir que outros, vão tentar impedir que os membros das denominações deles não ouçam isso. Mas é preciso ouvir. Por quê? Por que é preciso ouvir? Porque as pessoas hoje têm que entender isso. Que não podem mais ficar à mercê ou reféns de homens mal intencionados, digamos assim. E a má intenção deles é toda feita por torpe ganância. São cães gulosos que só querem tirar e tirar mais e mais dinheiro dos incautos, ingênuos e inocentes que ficam ali naquelas denominações, sentados naqueles bancos, dentro desses templos construídos por mãos humanas, sendo massa de manobra de quem fala ali, que é geralmente os pastores, bispos e apóstolos.
que exercem a primazia e o domínio sobre o povo. É assim que eles fazem. Essa é a verdade pura e simples. Então, não tem como eles tentarem negar isso, porque é da índole deles. Infelizmente, essa é a verdade. Então, esse texto que eu vou ler aqui fala exatamente sobre isso, sobre algo que acontecia lá no primeiro século e que, ao longo dos séculos, chegou ao século XXI, com uma quantidade muito maior de pessoas que praticam isso. Então, esse texto é para esclarecer, é para tirar a dúvida, é para colocar certeza e convicção nas pessoas, de que elas sim devem fazer esses homens calarem-se. Tanto você como eu devemos fazer esses homens calarem-se. Porque eles estão falando coisas deturpadas, coisas que estão levando as pessoas ao engano. É claro que esse engano para eles é bom, porque é através desse engano que eles têm lucro financeiro. Dinheiro mesmo. Eles adquirem dinheiro. Dia após dia, eles fazem isso. Já há muito tempo. Tem pastores aí que já estão aí há 30, 40, 50 anos só recebendo o lucro financeiro daquelas pessoas que eles exploram. Pode ser você, pode ser eu. Mas hoje vai ser colocado um fim nisso. E vai ser colocado por quê? Porque já está escrito que isso deve acontecer. De sua parte e de minha parte. Nós devemos fazer eles se calarem sim. Então eu vou ler aqui o texto, que é muito bem claro e simples, e não tem como negar esse tipo de coisa. Está escrito assim, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então está escrito assim, porque existem muitos insubordinados. Então, esses homens são insubordinados. A quem eles são insubordinados? Ao próprio Senhor Jesus. Eles não são subordinados ao Senhor Jesus, eles são insubordinados. Eles não aceitam mais que o Senhor Jesus seja o mestre deles, ou o pastor deles, ou o bispo deles. Não, eles não aceitam mais isso. Eles são insubordinados. Eles são pastores que exercem a primazia e o domínio sobre o povo por eles mesmos. É assim que é. Então, eles não estão subordinados ao Senhor Jesus. Pelo contrário, eles estão insubordinados ao Senhor Jesus. Esse é o grande erro. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Então, eles são pauradores frívolos. As palavras deles são frívolas, são enganosas. Pauradores frívolos e enganadores. A quem eles estão enganando hoje? É aquela membresia ali que está na denominação ou no templo construído por mãos humanas, que eles dizem que é a igreja. Então, quem está sendo enganado são aquelas pessoas ali. E essas pessoas enganadas, elas estão sendo os contribuintes financeiros. Elas é que financiam essas denominações para que aqueles pastores, bispos e apóstolos continuem. Porque está dando certo. O engano deles está dando certo. Porque aqueles membros ali, incautos, ingênuos e inocentes, continuam contribuindo mensalmente para que aquela denominação ali continue de pé. É assim que é feito esse engano, pessoal. Com palavras frívolas pronunciadas por eles. Essa é a realidade. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão.
é preciso fazê-los calar. Então, é preciso fazê-los calar. Dá para entender isso claramente? Dá. Porque a palavra, essa afirmação é simples demais para se entender. É preciso fazê-los calar. Quem tem que fazer esses homens se calarem? É você, é eu. Hoje tem que ser assim. É isso que temos que fazer. Com responsabilidade, com eficiência. Pelo que está escrito aqui, é assim que devemos fazer. Então é hora de fazer esses homens se calarem mesmo, porque eles estão enganando com palavras frívolas, com palavras fictícias, inventadas, com palavras que deturpam as Escrituras. É assim que eles fazem, sem dúvida alguma. E eles fazem isso deliberadamente, de propósito mesmo, de forma intencional. E a intenção deles em fazer isso é adquirir dinheiro por torpe ganância. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Quantas casas hoje no Brasil estão sendo pervertidas por esses homens por torpe ganância? Que estão ensinando que não devem por torpe ganância. Quantas? São milhares. E muitas pessoas que moram nessas casas estão sendo enganadas, sim. Por eles, por torpe ganância. Apenas por isso, por torpe ganância. Estão sendo enganadas. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Pervertendo casas inteiras. Isso é bom? Não. É mau, é perverso. É o contrário do que o Senhor Jesus quer que aconteça. Esses homens passaram desses limites. Estão pervertendo casas inteiras. Como que eles pervertem casas inteiras? Ensinando o que não devem. Então, eles ensinam o que não devem. O ensino deles é contrário ao que está nas Escrituras. É contrário às sãs palavras do Senhor Jesus. É contrário à sã doutrina do Senhor Jesus. É totalmente contrária. É por isso que as pessoas estão sendo enganadas. Porque esses homens estão ensinando o que não devem por torpe ganância. A ganância é uma torpeza moral, ética. É uma torpeza que, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos hoje estão praticando. É verdade. E com isso eles estão pervertendo casas inteiras. Isso significa o quê? Que muitas pessoas estão... como é que eu posso dizer assim? As palavras fictícias que esses pastores falaram para elas é uma verdade absoluta. Então, essas pessoas que estão sendo pervertidas, elas continuam contribuindo com isso, sem perceber que elas estão alimentando isso, cada vez mais. É por isso que cada dia mais surgem novas denominações, novos templos construídos por mãos humanas, onde o pastor daquela denominação vai continuar com essa torpe ganância. É assim que é. Então, está escrito aqui bem claro, ó, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Quando esses homens ensinam o que não devem, eles até usam textos das Escrituras fora do contexto, deturpam mesmo, com o objetivo claro de, por meio da torpe ganância, adquirir dinheiro daquelas pessoas ali. É verdade, é assim que acontece. O que acontecia na época em que essa epístola de Paulo a Tito foi escrita é o que está acontecendo hoje também. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso fazê-los calar. As pessoas têm que se conscientizar disso. Elas não podem mais dar confiança
a esses homens que são movidos por torpe ganância, que ensinam o que não deve. E quem recebe esse ensino errado, falso, está aceitando isso numa boa. Dizem amém, aleluia, glória a Deus. Participam disso. São cúmplices. São os cúmplices perfeitos para que isso continue cada vez mais. E quando alguém se acostuma, quando um pastor, um bispo ou um apóstolo se acostuma com esse tipo de coisa, ele não quer largar. Ele quer continuar. É assim que é. Essa é a realidade, pessoal. Pura e simples. Então, cada pessoa hoje tem que entender isso hoje. Entender mesmo. O texto é muito bem claro. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Na epístola de Pedro lá, ele fala que muitos seguirão suas práticas libertinas e por causa dele será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade está sendo infamado por esses homens que ensinam que não devem por torpe ganância. É verdade. Agora, diante disso, qual a sua atitude? A minha atitude tem que ser contra tudo isso aí. A nossa atitude em comum, sua e minha, tem que ser contra esse tipo de coisa. Não dá para aceitar isso mais. Não dá mesmo. Aceitar isso é algo insano. Porque as escrituras desse texto aqui nos revelam o que devemos fazer. Então, é hora de fazer. E o que devemos fazer é calar esses homens agora, hoje, com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Usando esse texto aqui e outros contra eles. Usando o peso da verdade das Escrituras contra ele, de forma devida, de forma certa, de forma justa, para que na sua vida e na minha vida, ninguém mais possa nos induzir a esse erro com palavras fictícias, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, essa torpe ganância, infelizmente, ela é algo que contaminou a mente de muitos pastores, bispos e apóstolos. É verdade. Então, é preciso entender isso hoje, uma vez por todas, porque ninguém pode se associar com esses homens. Ninguém pode alimentar mais esse tipo de esse comércio desenfreado pela ambição, pela ganância do dinheiro. Então, isso é algo inescrupuloso da parte desses homens. Eles perderam tudo. Eles se afastaram do Senhor Jesus, se desviaram da verdade. Não pregam mais o Evangelho. Nem concordam com essas palavras do Senhor Jesus e muito menos com a sua sã doutrina. Então, esses homens se desviaram mesmo. Estão longe. Estão muito longe da verdade segundo o Senhor Jesus. Então, eu espero que você abra os olhos. Você caia em si, caia na real. Desperte. Fuja, escape desses homens. Saia desses templos construídos por mãos humanas, que são usados pelo Deus Mamon para adquirir dinheiro. Esses homens estão contaminados, estão servindo ao Deus Mamon hoje em dia. É verdade. A torpe ganância deles os denunciam. Pelos seus frutos você vai conhecer isso claramente. Então, é preciso entender isso hoje, mais do que nunca, pessoal. É isso que eu estou tentando fazer. Agora é com você. Porque você tem que tomar uma atitude de fazer esses homens se calarem mesmo. Porque o que eles estão falando não é algo que o Senhor Jesus concorda ou aprova. Pelo contrário,
Pelo contrário mesmo. Então, nós devemos entender isso hoje. Então, eu espero que eu tenha sido bem claro. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.